Ótima segunda-feira para você. Começou o ano, né? Então agora começou, né, Luiz? Muito bem, ótimo dia para você que tá ligado aqui em 93,1 na Costa Azul FM. Ótima segunda-feira, começando mais um Passando a Limpo. Lembrando que é um oferecimento do Bazar Marcondes e Central da Beleza. Você pode acompanhar essa entrevista pelo nosso aplicativo e também pelo nosso streaming, costasulfm.com.br. Também uma live nas nossas redes sociais, no nosso Facebook e no nosso Instagram. Bom, essa semana aí precedendo ao Dia Internacional da Mulher, que vai ser comemorado no dia 8 de março, no próximo domingo, nós vamos falar sobre a mulher, né? Vai ser a Semana da Mulher no Passando a Limpo. E hoje eu recebo o Luiz Eduardo Raba, ele é especialista em direito de família. Vamos falar sobre tipos de casamento. Vamos falar sobre pensão alimentícia e tudo que envolve aí o universo da mulher, das mães, enfim. Muito obrigada, Luiz Eduardo Raba, por estar presente aqui no nosso Passando a Limpo. Obrigado, Carlinha. Bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul e estamos aqui para poder ajudá-los o que puder. Muito bem, você também pode entrar em contato conosco aí pelo 33651588, se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, e se for pertinente, nós passaremos aqui para o nosso especialista. Muito bem, vamos começar então, Luiz, com essa questão dos tipos de casamento, né? Quais são os tipos de casamento que existem, os regimes que existem hoje, né? Dos mais complexos aos mais simples e quais as características? Na verdade, nós temos hoje no nosso direito pátrio, o mais usual são os 3 regimes, que é o regime da comunhão parcial de bens, que é o regime da comunhão legal. Hoje, quando você vai casar e você não escolhe o seu regime, é o da parcial de bens, ou seja, os bens que foram adquiridos durante a constância desse matrimônio, desse casamento, eles são divididos entre o marido e mulher. Existe o regime que é o mais antigo, na verdade, que era o que estava em vigor antes do advento da lei do divórcio, que é o da comunhão universal de bens, em que todos os bens eram de todos, na verdade, e tem a separação de bens, que cada um, o que tiver no seu nome é teu, no meu nome é meu, e por aí vai. Cada um tem que estar provando a sua verdadeira essência. Mas hoje, no nosso direito pátrio, o regime legal é o da comunhão parcial de bens. Essa comunhão parcial de bens, então você, na verdade, divide, né, se esse casamento terminar, divide o que você conquistou enquanto casados, a partir daquela data do casamento. Perfeito. O termo inicial é a data do casamento e o termo final é o fim da relação. Tem casos que, às vezes, você tem uma união estável anterior àquele casamento. Então, você também retroage comprovando a data do início dessa união estável e você automaticamente consegue retroagir e fazer com que esses bens também entrem nessa divisão. Entendi. Então tem gente que às vezes opta por uma... E vamos falar sobre essa questão da união estável. Opta por uma união estável de princípio, né? Para ver se vai dar certo. E aí depois realmente decide casar no regime de comunhão parcial de bens. Perfeito. E aí vamos falar um pouquinho, só para a gente terminar essa questão da separação total de bens e da comunhão universal. Essa comunhão universal, então, na verdade, por exemplo, uma mulher resolve se casar e um homem resolve se casar, enfim, mas aí o nosso foco é a mulher mesmo. A mulher resolve se casar e a comunhão universal é tudo que ela tem antes do casamento, tudo que o parceiro ou parceira tem antes do casamento, divide tudo ao final desse relacionamento, se existir o final. Perfeito. E deixa bem claro... Mesmo antes do casamento, os bens antes do casamento. Você universaliza todos os bens. E deixa bem tudo claro... de todo mundo. Isso, deixa bem claro que isso tem que ser manifestado pelo casal no momento do casamento. Porque isso não é a regra. Não, você não manifestando o regime, entra no que eu te falei, no regime legal, que é o da comunhão parcial de bens. E aí tem a separação total de bens, que funciona o contrário, não é isso? Perfeitamente. Que aí você, por exemplo, não tem nem o parcial, ou seja, tudo que foi adquirido por um é de um, tudo que foi adquirido por outro é de outro. Perfeito. E aí não tem nenhum tipo de divisão. União estável. Muita gente, né, se pergunta, o que é a união estável? Se ela tem valor jurídico, se ela tem valor legal, se aí tem muitos cônjuges, né, que falam assim, vamos fazer uma união estável, melhor do que casar, porque é mais barato. Não sei como é que funciona essa questão de valores também, mas tem muita gente que dá essa opção da união estável. Mas ela é séria mesmo, ela tem um valor legal. Na verdade, a união estável, ela já é positivada
Ela já está no Código Civil, disciplinada. E só que antes dela estar positivada, os tribunais já tinham decisões nesse sentido. Já tinha jurisprudência em relação a isso. Já tinha julgados nesse sentido. E nada mais justo que realizaram, na realidade, foi inserir isso no Código Civil. Está no artigo 1723 do Código Civil. E essa união estável, ela é reconhecida, na verdade, como uma entidade familiar. E tem umas regrinhas muito básicas para isso. Quais seriam essas regras? É você comprovar uma convivência pública, duradoura e pacífica com ânimos de construir uma família. Esse é o ponto. E a união estável, você vai seguir o mesmo... uma comparação com o regime comunhão parcial de bens. Ou seja, o que foi adquirido durante essa união estável, quando ela iniciou o termo inicial e o termo final, que é a ruptura daquela união, aqueles bens são divididos em formas iguais, em partes iguais. Antigamente se falava isso, né? Que os casais, porque não tem nenhum tipo de regime, e aí os casais moravam juntos, né? E aí, antigamente se falava, morou junto mais de 5 anos, já é casado, já tem direito. Na verdade, né? Antigamente se falava muito isso, né? Isso já era uma união estável. Isso era muito falado, na verdade, quando ela não era positivada. Você não tinha um artigo específico na nossa lei disciplinando o assunto. Né? Agora está muito comum, tanto que o próprio artigo ele hoje é obsoleto, porque fala em relação entre homem e mulher. Nós sabemos que existe já a união afetiva e por aí vai. Homoafetiva, que sai exatamente. Um pouco da nossa no raio de ação da nossa entrevista. Mas você vê como o nosso artigo fala em homem e mulher. Exatamente. Nesse artigo próprio da união estável. Mas o tribunal já está também com o leque aberto. É menos burocrático fazer uma união estável? É menos custoso? Na verdade, a união estável, se não me falha a memória, o preço, se você for no cartório fazer um instrumento particular, uma declaratória, na verdade, sai em média uns R$300, uma união estável. E você pode ir lá junto com o seu cônjuge, caminhando até o cartório, olha, a gente quer fazer uma união estável aqui agora. Geralmente os cartórios de Angra, tanto o primeiro ofício como o segundo ofício, eu não vejo problema algum. Existem uns requisitos que têm que ser preenchidos. Tem pessoas que, às vezes, quando fazem uma união estável cartorária, eles, inclusive, mencionam o tempo. Vamos supor, estou fazendo uma união estável hoje no cartório. Eu já vivo há 12 anos. O casal já reconhece no documento que já está junto há mais de 12 anos. Sim. Para quando você for dissolver, você pegar esse período, não da data de hoje está sendo feita, lavrada aquela união, mas se você retroagir até a data realmente de quando começou aquele ciclo, para você poder fazer parte desses bens. Muito bem. Vamos partir então agora para uma grande questão, que é a questão da pensão alimentícia. Isso dá um quiprocó, corre danado esse negócio da pensão alimentícia. Hoje em dia, antigamente, qual era, né, o direcionamento dos juízes? A guarda sempre ficava com a mãe, né? Hoje isso mudou, Luiz. Hoje, na verdade, nós temos a figura da guarda compartilhada. Quando os dois pais querem, a regra geral hoje, eu sempre digo isso, é uma guarda compartilhada. Os pais morando na mesma cidade, residindo, e os pais querendo compartilhar das obrigações, desses direitos do filho, está sendo muito comum você partir por esse lado. Quando geralmente há um litígio, eu quero a guarda, e a mãe, a figura da mãe também quer a guarda, é feito um estudo social, psicológico do caso, passa por um grupo de assistentes sociais e psicólogos da justiça, né, no Tribunal de Justiça, na verdade, que vão analisar cada caso, é um caso específico, e verificar quem vai ter o melhor caminho. Já vi casos de pai falar que queria a guarda, a mãe falar que queria a guarda, e o estudo social e psicológico, no final, determinar que a melhor solução para o menor é a compartilhada. E a sentença vem nesse sentido. E aí a justiça, quando não tem um acordo entre os pais, a justiça tem que decidir o que é melhor para o menor. O que é melhor para o menor, sempre. Muito bem. Mas o que acontece? E antigamente também, porque a mãe tinha essa preferência, né? E aí o pai geralmente pagava a pensão alimentícia para a mãe. Né? E agora, com esse advento aí da guarda compartilhada, tem muitos, né? Enfim, os pais não falam assim, bom, se é guarda compartilhada, eu não preciso pagar a pensão alimentícia. É por aí, Luiz? Não, muito bem levantado, Carlinha. Isso é muito comum. A gente vê isso na prática, né? Algumas vezes, os pais acharem que o simples fato de ter a guarda compartilhada lhe dá o direito de eximi-lo do dever de pensionar o teu filho. Então,
eu descarto isso, sempre brigo nesse sentido, né? Para deixar bem claro, você está compartilhando ali direitos e obrigações, compartilhando das escolhas de seu filho educacional, um momento de lazer, você participa como um todo. E para a criança isso hoje em dia é brilhante. No futuro, isso tem um preço muito alto, no bom sentido. E eu lhe falo, na prática que eu vejo, eu fiz vários casos aqui de guarda compartilhada, é a melhor solução. E a outra questão, porque existe uma base dentro da guarda compartilhada, a gente estava conversando nos bastidores, você me explicou isso. Existe uma base, né? Então a base ainda é a preferência à mãe, é isso? Na verdade, você tem você vai escolher aquela residência. E aí, por isso, a questão da pensão alimentícia. Na verdade, você escolhe aquela residência como um ponto de referência. Né? Vai ficar a residência tem que ter materna, esse ponto de referência. Ficou a residência materna. Né? Automaticamente, você vai continuar exercendo o seu direito de pagar aquela pensão. O que é muito comum hoje em dia, a gente vê muito isso na prática, Carla, que quando você dá a opção de pegar a criança, por exemplo, na terça-feira, na escola, devolve quarta na escola, aí passa um pernoite com o pai. Na quarta-feira, por exemplo, ou quinta para sexta, para dar um intervalo de 24 horas, pega a criança na escola e você devolve a criança na escola. E se coincide um fim de semana que é a quinzena do pai estabelecido, você acaba pegando aquela criança, levando quinta para a escola, devolvendo ela na sexta e pegando de novo na sexta e passar o fim de semana com você. Então você divide muito essa responsabilidade. Só que tem muitos pais que na hora, quando descobrem que você não exime esse direito de pensionar, em recuarem. Eu já vi isso. Até lamento isso, né? É lamentável. Porque eu não estou pensando no interesse do menor. E hoje em dia é um instituto muito forte. Eu sempre bato palma, eu vejo os estudos que são feitos, claro, cada caso é um caso. São estudos bem criteriosos feitos pelos assistentes sociais e psicólogos da justiça. E hoje, para mim, é o melhor caminho a ser trilhado, na minha opinião, para o bem-estar do menor. Até quando a criança tem direito à pensão, Luiz Eduardo? Vamos lá. 18 anos de idade atinge a maioridade civil. E vem aquela famosa discussão. Eu estou fazendo faculdade. Tem julgados que vai até os 24 anos. E por aí vai. Então, é comum, já vi casos, é comum entre aspas, é uma exceção à regra, da pessoa fazer a faculdade que durou um pouco mais, passado 25, 26, e o pai não exerceu o direito de fazer uma exoneração de pensão alimentícia. Ele acaba contribuindo para a educação do seu filho e colocá-lo no mercado de trabalho como profissão que ele escolheu trilhar. Então, na verdade, até os 18 anos por lei, aí se a criança, aquele adolescente, no caso, né, esteja cursando uma faculdade, uma universidade, aí sim o pai tem que arcar até os 24 anos. Exatamente. Ou se acabar a faculdade antes, termina antes. Ou termina antes, quando acaba a faculdade. Vem... 24, ou para cima também, se for uma faculdade de medicina, por exemplo, mas né? Isso aí depende muito do como vai ser conduzido pela figura paterna, né? Às vezes... O grande problema hoje desse conflito familiar, as pessoas esquecem de duas coisas. Existe o ex-marido, existe a ex-mulher, o ex-companheiro e a ex-companheira. Mas o ex-filho não existe. E as pessoas, hoje, infelizmente, em alguns casos, você se depara com pessoas que não estão preocupadas com o bem-estar do seu filho. Exatamente. Então, querem trilhar o caminho, virou uma briga por bens e deixando de lado o seu bem mais precioso, que é a tua família. E às vezes até uma rusga com as pessoas, né? Porque tem muita gente que às vezes se separa, parece que não reconhecem mais aquela pessoa com os quais ficaram casadas durante anos. Infelizmente, isso acontece. Né? Isso acontece bastante. A mesma coisa acontece também com o pai, e isso é da prisão, né? Se você está lá, você tem que pagar pensão alimentícia, se você não pagar, realmente é um dos poucos casos... Direito civil, sim. Que é prisão na certa, sim, né? Então, você faz uma execução própria para isso, né? Exatamente. Você vai executar os alimentos que foram determinados pela justiça, você não pagando, você faz uma execução. Ela pode ser provisória, alimentos provisórios, que antes de ter uma sentença terminativa que determine qual seria o valor final fixado, você executa no curso da demanda, e por aí hoje em dia tem
Outras dicasinhas que são feitas no curso do processo, porque ele determina, você coloca o nome da pessoa no Serasa, no SPC, há um questionamento da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, havia decisões envolvendo passaporte, você tentar o bloqueio de passaporte, e por aí vai. Várias restrições aí, existem, né? Hoje o leque está bem aberto para ajudar os credores. Isso é algo que está sendo muito bem utilizado na justiça e está sendo até célere em relação a isso, quando você tem propriedade de pedir e saber fazer o pedido. Aí você tem essas quebras de sigilos fiscais, a quebra de sigilo bancário. E uma outra dica, que eu sempre falo, até falando de isso serve para quando você vai querer pedir a pensão alimentícia e aí oferta-se um valor mínimo e, na verdade, você também tem condições de ver, por exemplo, em redes sociais, que aquela pessoa tem um padrão de vida diferente. Um padrão de vida, um orçamento muito maior do que aquele que ele apresentou para a justiça para dar a pensão alimentícia. Muito bem levantado, e uma boa dica também, tá? Porque, na verdade, os alimentos, ele é um trinômio. A possibilidade de quem paga, necessidade de quem recebe, e temos um critério de razoabilidade, que é dado, na verdade, ao determinar, fixar pelo juízo ou na hora de um acordo. Você ser razoável. Só que, às vezes, a pessoa vem com uma proposta tão estapafúrdia e que você não está refletindo a realidade social daquela pessoa que está oferecendo. Você vai ver, por exemplo, no Instagram dele ou no Facebook da pessoa, e sempre a mulher também está um ou outro, ostentando. Isso serve como prova, inclusive. Muito. Está sendo muito utilizado hoje em dia. Nós conseguimos grandes vitórias em que nós conseguimos quebrar o sigilo bancário, mostrando para a justiça que o padrão de vida apresentado no papel, que foi na sua tese defensiva, ela não está condizente com a realidade. Então você tem que trazer para a justiça, para os autos, para o mundo do processo, essas provas, para poder a gente conseguir essas quebras de sigilos. E conseguir aí aumentar a questão da pensão alimentícia. Na verdade, fixar uma pensão que seja pouco maior, né? Exatamente, condizente com a necessidade da criança, né? Sim. Muito bem. Outra questão também que se fala também vale para o lado da mulher. Negligenciar também as visitações dos pais também não pode. E isso aí cabe também até um boletim de ocorrência na polícia, é isso? Na verdade, é um crime de desobediência, né? As pessoas, às vezes, confundem algumas coisas. Você tem uma visitação estipulada, determinada. E, na verdade, o pai brigou tanto para ver aquela criança de 15 dias. E o pai resolve não buscar. Ele não vai ter consequência jurídica por isso. Agora, por outro lado, eu tenho que buscar o meu filho no sábado de manhã, por exemplo, por força de uma ordem judicial, determinação judicial. E a mãe proíbe, restringe ou impossibilita esse meu acesso, cabe sim em uma delegacia e fazer uma ocorrência policial. Hoje em dia não é muito usual isso não, mas é um caminho que vem sendo trilhado. Até porque não se pode, é a questão da alienação parental, né? Sim. Você não pode ter essa questão da alienação parental. Perfeito. Pra gente terminar aqui rapidinho, que o nosso tempo é curto, a gente teria várias coisas que eu queria até falar, inclusive, daquela história da Rosemiriam de Mateu, do Gugu, que tá uma briga familiar. Tá bombando, é uma briga de direito familiar danada. Mas não vai dar tempo. Vamos terminar falando sobre o abandono de lar. Muita gente acha que tem direito a essa questão do abandono de lar. Não, porque isso foi abandono de lar, e aí ele vai perder tudo, ou ela vai perder tudo. Como é que funciona essa questão do abandono de lar? Muito bem levantado. Hoje em dia você não tem mais esse instituto da culpa, né? Muitas mulheres, às vezes, estão naquela casa, naquela residência, oprimidas, e às vezes quer sair para voltar a morar com os pais e tem um medo, receio, se eu sair, eu vou perder tudo por força do abandono de lar. Não. O que você conquistou durante a união, o fato de você sair da sua casa, não lhe faz perder esse direito. Você vai brigar na justiça, comprovar que aqueles bens foram adquiridos durante a constância daquele matrimônio ou daquela união estável, e você vai, no final, reivindicar a tua parte e levar os seus 50%. Dependendo, obviamente, do regime estabelecido. Eu fiz agora um paralelo com o fato da comunhão parcial de bens. Né? O que foi adquirido durante a constância do casamento ou da união, divide em partes iguais. Ponto, é bem simples. Então não tem essa questão do abandono de lar. Não. Em relação aos filhos, se esse casal tiverem filhos, e aí como é que fica essa questão do abandono de lar se tiverem filhos? Vamos ver como é que isso... Aí depende de como isso é conduzido no processo, como isso é apresentado no processo. É muito comum, às vezes, a mulher, quando sai de casa, ela levar o filho junto. Eu já vi muitos casos desses. Vou morar na casa do meu pai,
pego o meu filho e tô saindo de casa. Ponto. E depois vai travar uma briga judicial, caso não tenha um acordo, né, homologado nesse sentido. A justiça determinar quais são os alimentos, quem fica com a guarda, se vai ser compartilhada ou não, direito de visitação e por aí vai. É um leque bem abrangente. Muito bem, eu conversei aqui com Luiz Eduardo Raba, ele é especialista em direito de família. Luiz Eduardo, então, na verdade, muita gente tem acesso a essa questão do serviço do advogado, Sim. né, que vai lutar pela sua causa, mas tem muita gente que não tem condições. E aí, procurar a Defensoria Pública, né? Sempre. Eles estão ali sempre ávidos a recebê-los. A demanda deles realmente é muito grande. Às vezes você tem aquele problema de senha, o que é normal, mas exerce um trabalho com maestria. Eu não posso negar isso. E aí, cumprindo todas as exigências de documentos, você consegue esse serviço gratuito, né? Sim, Onde fica a Defensoria agora? Ali no SEAV. Ah, continua ali no SEAV, no mesmo local. do lado do portão do E SEAV. você tem que provar que você realmente é hipossuficiente, que você não tem condições de custear. Geralmente uma regra que eu já vejo na prática é quem tem uma receita de até R$ 2.500 consegue ali, você comprovando gastos e etc., o auxílio da Defensoria Pública no processo. Muito bem, então tá dado o recado. Muito obrigada, Luiz Eu agradeço, Eduardo. Carla, o espaço. Parabenizo as mulheres também por essa data tão marcante, né? E o que vocês precisarem, podem contar comigo. Espero contar com você aqui numa próxima oportunidade. Passando a Limpo está se despedindo hoje, mas volta na quarta-feira que vem, num oferecimento de Bazar Marcondes e Central da Beleza. Daqui a pouquinho essa entrevista estará lá no nosso site, costasufm.com.br. Na quarta-feira, eu recebo aqui a doutora Paula Loureiro, ela é delegada da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a DEAM. Vamos falar sobre violência contra a mulher, vamos falar sobre feminicídio, vamos falar sobre várias coisas interessantes para você, né, caracterizar o que é uma agressão psicológica, o que é uma agressão física. É claro que é bem... A física é muito mais clara, né? Às vezes a psicológica, as pessoas não sabem identificar essa agressão psicológica. Então a gente vai caracterizá-las e aí na sexta-feira a gente vai conversar com a doutora Elisa Avancini, ela é ginecologista, para falar sobre a saúde física, e a Luciana Metzger, que é psicóloga, para falar sobre a saúde mental das mulheres. Muito obrigada, Luiz. Então é isso, Passando a Limpo de volta na quarta-feira. Até lá, um beijo para você. Faltou o Google.